Olá. Bom, aqui eu venho trazer uma questão muito importante para o trabalhador que é profissional de DP. Já está, né, aí vigorando aí o domicílio eletrônico trabalhista, DET. O DET, ele foi criado para tornar a comunicação, né, entre o empregador e a inspeção do trabalho mais ágil, mais segura, mais confiável. Sua utilização é gratuita e gera validação jurídica às notificações eletrônicas. E aí é que vem o pulo do gato, como se diz, né? O departamento pessoal deve manter-se proativo no acesso, na leitura e nas respostas à comunicação, sob pena sim de perda de prazo, aplicação de multa, e a adoção exige organização, treinamento do pessoal envolvido e acompanhamento contínuo. Então, assim, vamos falar um pouquinho, né, do que é esse DET, do que ele traz, né? Bom, o motivo da criação foi através do artigo 628 da CLT e implementado pelo Decreto 10.854 de 2021, atualizado pelo 11.905 de 2024. E como já dito, né, seu propósito principal é digitalizar e padronizar a comunicação entre a inspeção do trabalho e os empregadores, evitando mais o uso, né, do diário oficial ou de correspondência física e conferindo também a validade jurídica às notificações eletrônicas que aqui ocorrem, reduzindo, claro, o tempo para envio e recebimento de respostas dessas questões, trazendo eficiência, transparência, segurança, redução dos custos e retrabalho. As vantagens do DET, né? Muita gente reclama muito das novidades que trazem, mas na realidade é uma vantagem, só que se bem acompanhado. Então vamos lá, né? A comunicação digital com a validade legal. Hoje não exige envio postal nem publicação em diário oficial mais, e é ciência válida ou após 15 dias de acesso. Então, uma vez feita a comunicação, geralmente eles dão um prazo de 15 dias. Ai, Luciana, mas eu fui lá, cliquei, mas eu não li. Aí sim o departamento pessoal deve ficar atento, pois uma vez clicado, o comunicado começa a considerar a partir daquele clique. Não importa se lido, se não lido, ele passa a valer e deve ser observado, pois tem um prazo de 15 dias. Aí vamos lá, né? Tem a padronização e o histórico fica completamente organizado. Se você precisa voltar a alguma comunicação, ela vai estar lá salva para você. Maior agilidade, pois ela reduz o tempo de envio, recebimento e resposta às notificações, além de reduzir custo, né, que a gente já comentou, porque elimina despesas por envio físico, deslocamento, e a segurança e autenticidade, porque para entrar no DET você precisa de um certificado digital, ou uma frase de segurança, ou um alerta via e-mail. Então, tudo isso traz uma segurança reforçada, né, e traz para a empresa e para os órgãos fiscais uma redução imensa nos custos. Agora, e as desvantagens? Claro, né, as desvantagens ela sobrecai mais sobre o departamento pessoal, porque a obrigatoriedade legal e o risco de autuações por não consultar as mensagens, eu entrei, mas eu não olhei as mensagens, eu corro um risco muito grande de não ter lido, e aí como uma vez lido, no caso, né, corre um prazo, é tácito, e aí você pode ser autuado e multado por não ter corrido ali com aquilo que foi solicitado, né? Então, existe uma necessidade de adaptação interna do departamento pessoal e dos setores envolvidos muito grande, né? Porque ali é uma procuração eletrônica de que você viu, de que você entrou, de que você não deu prioridade àquilo que era necessário. Então, requer acompanhamento frequente para evitar ciência tácita, né? Automática, porque uma vez que ele foi enviado, ele começa a correr um prazo.
Alteração no fluxo do departamento pessoal, que uma vez recebida essa mensagem tem que ser dado prioridade e ser dado ênfase sobre a necessidade de cumprir com aquilo que foi solicitado. E, né, caso não seja feito, é potencial para multas, para penalidades por atraso nas respostas. Então, é necessário acessar frequentemente a plataforma para evitar nessa contagem do prazo automático. E o departamento pessoal precisa adequar a esse novo fluxo digital, com novos perfis de usuários, né, com a procuração eletrônica, atualização sempre cadastral, porque é tudo eletrônico. Então, se tem um e-mail que a pessoa que recebia saiu. Então, tem que ter mais pessoas recebendo essa comunicação, evitando assim que o departamento pessoal possa correr o risco de não estar cumprindo todas essas determinações legais. E por que, né? Ficar tão atento. Os prazos legais, eles são muito rigorosos. As notificações não lidas dentro do prazo de 15 dias configura ciência automática e pode gerar multas nos termos da CLT, né, do parágrafo 6º do artigo 630, sendo direto, sem defesa retroativa. A responsabilidade do empregador e dos empregados registrados, né? O DET, ele aplica a todos sujeitos à inspeção do trabalho, mesmo que não tenham empregados. E o DP deve garantir que os e-mails e seus dados estejam sempre atualizados, porque é muito importante que os e-mails que estejam lá sejam observados diariamente, para caso você receba alguma autuação ou alguma solicitação de fiscalização, você esteja ali sempre apto ali para resolver, né? Então, essas atualizações constantes das e-mails a receber é muito importante. E a gestão da comunicação oficial, né? O DP é responsável por responder, anexar a documentação exigida em fiscalização através do DET, é ela que é responsável por receber e dar continuidade. Tem que ser criado um fluxo e responsabilização a cada ato, né? E um acompanhamento de perto, para evitar penalidades e retrabalho, mantendo o controle estrito, né, nas mensagens, evitando multas e despesa, né? E dar ali a defesa perdida ou duplicidade de ações. Porque às vezes também não tendo um dono, ou várias pessoas fazem ou nenhuma delas fazem, então é importante sempre acompanhar o DET. Então, como que o departamento pessoal pode fazer isso? Primeira coisa, loga lá, dá uma atualizada nos contatos, cadastra frases de segurança e definir acesso inicialmente, né? Então, por exemplo, você do DP vai lá, faz o seu primeiro acesso, atualiza os contatos. O que a gente costuma fazer com a questão de atualizar os contatos? A gente cadastra frases de segurança para definir usuários e níveis, né, do acesso via .gov.br e a procuração eletrônica. Então, eu fiz isso, habilitei as pessoas que eu tinha que habilitar, notifiquei por e-mail, por alerta, a frase de segurança para garantir a autenticidade. Aí eu tenho acesso periódico e estabeleço uma rotina. Então, diária ou semanal, por login e verificação da caixa postal do DET. E naqueles e-mails que a gente for colocar os contatos, seria bom acrescentar pessoas. Coloca o advogado, o pessoal do DP, o pessoal que é responsável por parte das informações que também que podem gerar fiscalização, que é o RH, e mantenham todos atualizados e criam um fluxo. Quem recebe, quem repassa, quem tem a obrigação de cobrar para verificar se está pronto, para não correr o risco de perder, né? Porque estabelecendo uma rotina diária ou semanal de verificação de acesso periódico para ver se tem alguma autuação, também, né, tem que fazer um registro de sistema interno, porque tem datas de mensagens lidas para não ultrapassar 15 dias da ciência automática, né? E capacitar os profissionais do RH sobre o uso da plataforma e os prazos legais, para que aí cada um tenha sua obrigação e que possa cobrar dos demais setores envolvidos aquilo que é necessário para cumprimento daquilo que foi solicitado. E permitir os contadores, os terceiros, acessem a resposta do DET por procuração eletrônica, quando necessário. Porque muitas vezes
principalmente quando tem que dar algum retorno e o advogado às vezes tem que entrar solicitando uma prorrogação ou informando de forma mais correta, né, sobre o não cumprimento daquela cota, de acordo com aquela necessidade. Então, é muito importante acompanhar e seguir, tá bom? Bom, vamos lá, né? Em tese, né, no geral mesmo, o DET torna a comunicação do empregador e a inspeção de trabalho mais ágil e seguro. O uso é gratuito, com validade jurídica de notificações eletrônicas. E, claro, o departamento pessoal deve ser proativo nesses casos. Ele deve manter um acesso a leituras, respostas, comunicações, sob pena de perda de prazo e aplicação de multa. Então, a adoção exige organização, treinamento e acompanhamento contínuo. Não tem outra forma, né? Então, assim, fica aí o esclarecimento do que é DET, da necessidade de acompanhá-lo, de verificar sempre a caixa postal, verificar os e-mails, né? Colocar ali aquele e-mail como uma classificação de ordem de importância para que você possa estar vendo e estar dando andamento em tudo que foi solicitado para cumprir os prazos, tá bom?